Amantíssimo Deus, aqui está, Senhor, o teu escolhido que irá ministrar a tua palavra, que será a tua voz. Eu te peço que tudo o céu derrama sobre ele uma unção de capacitação, uma unção de intrepidez, uma unção de ousadia, para quando ele abrir a boca, Pai, tu usar o teu filho conforme a tua vontade e a tua medida. Entrego ele na tua mão, usa ele para poder levar a palavra no meio da igreja, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, a saúde da igreja com a paz do Senhor. Somos todos bem-vindos na casa do Senhor para cultuar, para honrar, para buscar, nos alimentar, nos alicerçar espiritualmente. Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos abrir em Romanos. Eu vou ler esse também, mas vamos ler um primeiro, que fica mais... Efésios 4, de 11 a 14. Vai nos falar o seguinte, a palavra de Deus, Efésios 4, de 11 a 14, vai nos falar: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulentamente. E vamos ler também Romanos 12, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba conforme temperança, conforme a medida de que Deus repartiu a cada um. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, tua obra já se iniciou, e sob o seu controle, digamos, sabemos que tu és capaz de terminar, Senhor. Então nos use e continue falando com a tua casa, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Geralmente quando eu sou chamado para pregar, quase que automaticamente Deus já me entrega alguma coisa que está me chamando a atenção naquele momento, naquela fase, naquela semana, nos dias. É quase que automático, e eu louvo a Deus por isso, porque é como se eu vou estudar sobre aquilo, mas Deus já me deu sobre o quê? E eu, essas semanas, eu tive que ir na CP umas 2 vezes, ontem e semana passada, porque tinha que adquirir as revistas da Escola Bíblica Dominical, e lá o meu estilo é gostar do manuseio da palavra, da espada. É como se eu chegar lá, eu não quero sair, eu fico vindo, se pudesse eu levava várias coisas, mas às vezes a gente não tem dinheiro, né? Mas o que me chama a atenção são coisas, às vezes, onde Judas fala para você batalhar pela sua fé, para você cada vez se fortalecer no conhecimento. Então, um livro que eu encontrei lá
foi até sobre Paulo, o evangelho que Paulo, eu até vim para a igreja, o Alexandre chegou com esse livro, o evangelho que Paulo jamais pregaria. Esse livro eu comecei a ler e eu já estava na minha cabeça algumas coisas sobre a casa de Deus. O que nós precisamos da casa de Deus? Para que serve? Qual é a função da igreja na nossa vida? Porque se fala que Paulo já menos não pregaria, quer dizer que a função está sendo mal feita. O que Deus quer da igreja? Para que serve a igreja? O que você está fazendo aqui hoje, que veio no culto domingo à noite? Nós precisamos de estar num templo, nós precisamos congregar. Esse negócio de Cristo em casa é legal durante a semana. Agora, quem não vem para a igreja perde a essência de tudo o que acontece, porque aqui, através do aperfeiçoamento dos santos, nós sentimos o trabalhar de Deus, nos alimentamos, nos fortalecemos, e não é a mesma coisa. Mas qual é a função da igreja? Porque Deus está em todo lugar, Ele é onipresente, o seu Espírito habita em nós. Por que nós temos que vir para a igreja? Porque a missão da igreja, através dos santos que a compõem, é direcionar cada um deles nos caminhos que ele deve seguir. É trazer a palavra de Deus e meditar nela mutuamente entre um e outro. Vocês acham que eu dou aula de escola dominical, mas eu sei tudo? Eu não sei. Eu estudo, eu me preparo para dar as aulas, e às vezes eu aqui na aula, alguém começa a falar alguma coisa e eu aprendo com a pessoa que está entendendo. Eu não tenho todas as respostas e nem quero ter, como a própria pastoral de ver aqui, ó. Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu sei o que é o suficiente para fazer o que Deus me chama para fazer, nem um pouco mais. E tomara que em um momento eu saiba um pouco menos, porque eu não vou conseguir fazer o que Deus quer, seus sabamentos. E isso é o que me faz buscar. Quando tem alguma dúvida, alguém falou alguma coisa, eu vou. Outro dia foi a Claudinha, né? Lembra, Claudinha? Me falou alguma coisa sobre o profeta que se casou. Depois eu te passei o áudio, lembra disso? Eu sabia que tinha, mas eu não lembrava quem era. Eu vou lá na palavra. Achei. Porque Eusés tinha se casado com uma prostituta, que Deus fez isso para que ele entendesse aquela relação como Deus em relação à própria igreja. Então, Osés se casou com uma prostituta que chegou a abandoná-lo, e depois ele recebeu de volta a mesma coisa que Deus passou com a igreja. A igreja, muitas vezes, o abandono, Deus tirou a mão, porque ela mesma abandonou o próprio Deus. E hoje nós estamos falando, o que me chamou a atenção é o que a igreja vai fazer. A igreja, através do aperfeiçoamento dos santos, compõe que os santos se juntam como igreja e não saem da presença de Deus. Nós temos a palavra de Deus, e essa palavra de Deus é o mais importante que possa existir. E nós temos cada vez que tomar mais cuidados, porque há um tempo atrás Satanás tirava o crente da igreja. O crente estava lá no mundo e não tinha jeito, saiu da igreja. Hoje está ficando mais perigoso, porque Satanás, pelo que a gente estamos vendo em muitos lugares, duas coisas acontecendo, ele não precisa mais tirar o crente da igreja. Ele derrota o crente no banco da igreja, contanto que ele corrompa a palavra que está sendo ministrada, contanto que ele corrompa a palavra que tira do foco, contanto que ele distrai a atenção e você pare de meditar na palavra e vá no banco da igreja para o caminho errado. E Satanás começou a entender, isso é pelos acontecimentos, as coisas que ele não precisa mais tirar o crente da igreja. O crente da igreja está fortalecido, mas às vezes pelo seu próprio entendimento, não na presença de Deus, porque o evangelho que ele prega, o evangelho que ele vê, o evangelho que ele está entendendo não é o que Deus pregou, não é o que Cristo fez em seu evangelho e o que o Espírito respalda em nossos corações. Satanás está entendendo através de infiltrações. Vocês lembram na sua casa, quando tem um vazamento? Lá na igreja do Sulacap tem um bom bar do lado, que agora não tem, está vazio. E nós começamos a botar esse PVC lá, ó,
Aí depois copiamos aqui, mas aqui foi para ficar bonitinho igual lá. Mas quando nós colocamos esse PVC na parede, é porque tinha uma infiltração na parede do outro imóvel, que não cabia a igreja, mas estava perturbando. Se vocês veem lá perto do bebedouro, tem uma mancha assim, ó, um pouquinho, ó. Aqui, isso aqui foi pé de chuva, mas não está vazando. Isso aqui foi pintar e sai. Lá não. A chuva, a água não está lá dentro, mas ela vem se filtrando de uma forma ou de outra. Dentro das igrejas, Satanás está fazendo a mesma coisa. Ele vai se infiltrando, achando os espaços que o próprio crente, o próprio povo vai deixando por displicência, por falta de busca e por não meditar na palavra como deve ser feito. Nós estamos num banco da igreja muitas vezes, mas fora da presença de Deus. Nós podemos ver várias coisas acontecendo na igreja, mas entendam uma coisa, como o próprio pastor Carlos fala: nada é mais importante do que a palavra, a verdade que revela, a palavra que liberta e a palavra que salva. A palavra de Deus, inspirada e revelada aos corações dos escritores e dos profetas, porque a palavra de Deus não é só a Bíblia, é a palavra do profeta. Aqui nós temos o presbítero Alexandre, nós temos hoje, foi apresentada hoje a irmã Cláudia, são profetas de Deus, e quando o profeta fala a mano de Deus, é a palavra de Deus também. E nós temos que estar ávidos do Espírito Santo da mesma forma que você lê a palavra e o Espírito Autor, que é o Espírito Santo, te dá o entendimento no seu coração. Quando o profeta fala, ele não é Deus de confusão, ele também respalda. Se alguém te entregar alguma coisa, o mesmo Espírito que está no profeta está em ti, e ele vai respaldar aquela profecia no seu coração. Ah, aquilo é certo de acontecer? Não. Vai depender da tua fé, vai depender do teu entendimento, mas aquela é a vontade de Deus. Se você assumir aquela promessa e buscar, aquilo vem. Vem, porque Deus não é homem, cara, que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez a palavra dada, o caminho foi dado. Vai depender de você agora, nesse momento. Tem pessoas que recebem a revelação e as coisas não acontecem e saem da igreja. Fazer o quê? Quando você sai da igreja, tu cai no abraço do Satanás, fica com um brinquedo de demônio e não se estrutura mais. A própria palavra que nós falamos que é viva, como o jornal de amanhã, que desde os tempos que foi começado a ser inspirada, Deus já conhecia tudo o que viria a acontecer. O Espírito Santo te traz a mensagem ao seu coração conforme a tua necessidade. Quando você abre um devocional, quando você não está estudando assim, mas você está lendo um devocional, você vai ver uma leitura que vai te fazer elevar, te fortalecer espiritualmente. A leitura que você vai ler, o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, que ele vai encaixar aquilo, vai te fazer bem. Um versículo serve para uma pessoa numa situação e o mesmo versículo vai servir para outra em situações diferentes, porque o Espírito Santo faz com que a palavra seja como sinceramente ele é conhecido, a palavra viva direto do trono de Deus. Não é um livro comum, é um livro de fé, é um livro com peso espiritual fora do comum, e ele vai se adaptando. Às vezes nós não lembramos, ninguém lembra de tudo. Eu estudo a Bíblia, mas eu não sei abrir a Bíblia de cabeça. Aí tem uma coisa, eu sou técnico, aí tem um sistema de servidor que chama-se RAID 5, ele funciona no espelhamento. Você num computador, se você perdeu o seu HD, você perde todas as informações. Esse sistema de espelhamento, ele funciona com 5 HDs. 5 blocos de informações. Se der defeito em um, o que está nos outros 4 monta, você troca o HD e ele é automaticamente espelhado, e tudo que estava no quinto que sumiu, volta à tona. Você não perde nada, porque todas as informações que entram naquele HD, ela é espalhada em 5 partes. Como a informática é binária, você consegue, com as outras 4 partes, entender o que foi perdido.
E a palavra de Deus, eu vejo isso porque ela é simples. Por mais que nós às vezes queremos elucidar mistérios, fazer a palavra de Deus, ela é cada vez mais simples. Contanto que conforme você vai aprendendo, você vai vendo um leque se abrir, mas vai ficando cada vez mais simples. Deus quer o teu amor, Deus quer a tua habilidade, Deus te quer fortalecido na presença e na palavra dele. E quando o escriba chegou para Jesus e falou assim, ó, qual o maior, mais importante do mandamento? Tu acha que Jesus começou devagar, linguagens coloquiais? Não, ele falou, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. A simplicidade naquele homem, no Filho de Deus, fazer com que todos os mais humildes tivessem o real entendimento do que Deus pedia. Mas Satanás está agindo e está entrando na igreja com jargões. Quer ver um? Todos os caminhos levam a Deus. Se todos os caminhos levam a Deus, as pessoas estão começando a assumir verdades que não vêm da palavra de Deus. Aí nós vemos uma palavra que vê o ecumenismo, cultos ecumênicos. Satanás começa a colocar uma estratégia para afastar da palavra da salvação. Quando ele fez a primeira aliança com Abraão, ele começou a pedir que Abraão circuncisasse todo o seu povo para separá-lo, o povo de Deus, para separá-lo. Quando Saul lutou contra os amalequitas e poupou, pegou despojos, Deus não se satisfez e foi lá e ungiu Davi, porque aquele povo não poderia se misturar com o povo de Deus. Salmo 1, versículo 1 vai falar que não sem ter a mesa os conhecedores, mas mesmo quando não está descendo, temos que ter muito cuidado. Se ele fala que nós precisamos estar na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, como é que nós vamos fazer adotar essa crença do ecumenismo, cultos ecumênicos? Se fés se misturam, conhecimentos se misturam, porque todo caminho leva a Deus, não ao Deus que eu sirvo. Esse meu Deus não é com todo o caminho que você leva, você vai. Para servir esse Deus, você tem que meditar na palavra, você tem que saber o que falar, como se comportar, você tem que saber como ser servo, agentes transformadores, sal da terra e luz do mundo. Todos os caminhos não levam a Deus. Quando você começa a fazer isso, você começa a corromper a palavra de Deus e se afastar de Deus, e lá se vai a tua salvação. Que é o maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa, é a sua salvação, é a sua santificação, é quando você coloca no altar de Deus. Deus dá o caminho, mas também dá a missão de você defender esse caminho. Você não pode deixar que a palavra de Deus seja corrompida, pelo menos dentro do seu coração e dentro da igreja. Aqui nós temos, fora a irmã Kátia, que ainda não, mas ele vai vir. A maioria das pessoas aqui são membros dessa igreja agora. A irmã Andréia foi apresentada hoje, glorificado seja o nosso Deus. Mas quando você escolhe uma igreja, você tem que ver os artigos de fé, o que defende, por onde caminha ela vai. E às vezes a igreja não é cheia, porque ela não atrai as multidões, porque nem todo mundo gosta de batalhar pela sua fé, de entender os desígnios que Deus quer. As pessoas querem bênçãos, as pessoas querem revelações, as pessoas querem gritos de vitória, as pessoas que estão nos caminhos estão sendo, tem as igrejas que estão batendo as portas, porque dentro mais estão todo mundo sendo enganados lá dentro. Não adianta. Isso não traz salvação. E para que você vai na igreja?
para conseguir bênção de Deus, e você acha que isso vai te trazer? Bota aí, Davi, Provérbios 28, 9. Se você não segue a lei, se você está no caminho errado, ele fala: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominada. Não adianta você se ajoelhar e orar a Deus se a tua vida não está na presença dele, se o caminho que tu anda não é o que ele destinou para você. Se o profeta fala, vindo direto do Espírito do trono de Deus, e vai falar: isso não é comigo e não é para mim. Dia de domingo eu não estou na igreja, eu já vou dar o teu resto para Deus. Aí você, na hora, você vai chegar e vai, igual no final dos tempos, as pessoas vão falar: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei do nome, afastai-vos da mim, filhos de Satanás, que eu não vos reconheço. Deus quer que você entenda que nós não vamos ter milagre todos os dias. A nossa vida já é um milagre. A nossa busca não é pelas bênçãos, mas ele fala que, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Elas vão acontecer mesmo nós não buscando. Nós temos que buscar o abençoador, porque é através dele que nós conseguimos a fidelidade, a salvação. Porque você pode até viver sem Cristo, fora da presença, mas morrer sem ele é fatal. E não é nessa vida, é em toda a eternidade. Nós temos que entender isso, porque hoje nós temos igrejas aí que estão, olha só exemplos. Tu chega na igreja, danças, músicas pesadas, gemidos, mas não tem palavra. O pastor Carlos disse que uma vez ele foi pregar numa igreja, começou a operar, as coisas acontecendo, e deram 5 minutos para ele falar. Ele ainda passou, buscou 15, pregou 15. O que é a vida? Deus criou o mundo em Gênesis através da sua palavra, mas na nossa vez ele usou a sua essência, porque ele deu o sopro de vida. Mas a palavra de Deus liberta, ela direciona, ela cura, autoridade, mas sem a palavra, o que vai acontecer ali? Aqui não é uma igreja grande. Eu já passei por ministérios grandes e não sinto saudades. É uma igreja pequena, de um pastorzinho enrolado, mas com um caráter fora do normal, na presença de Deus, que busca, que vai para o joelho, que segue um monte pelo ministério dele, pelo teu, pela tua família. Eu olho aqui, eu passo os olhos, anuncio, qual é o seu nome mesmo que eu esqueço? Roberto, eu não lembro do Roberto, mas todas as outras pessoas, e agora a Andréa está chegando, todas as outras pessoas que estão aqui, já tiveram uma experiência parecida com essa com o pastor Carlinhos. Quando nós precisamos, ele vai aos céus, ele bota do joelho, porque ele entende que pela vida dele, como Ezequias, o profeta chegou ao rei Ezequias e falou: ó, arruma a tua casa, porque Deus vai te levar. Ezequias virou-se para a parede, não rangiu os dentes, não gritou, não se desesperou, usou-se para a parede e falou: Senhor, e falou a Deus sobre a fidelidade dele para com aquele Deus que estava usando o profeta, falando que ele ia morrer. Rei Ezequias, Deus se compadeceu daquela palavra e falou ao profeta: volta lá, fala para ele que eu vou dar ali mais 15 anos, porque do mesmo jeito que eu falei aqui, Provérbios 28, 9, que ainda está ali, quando você tem a sua presença, batalhas, se fortalece espiritualmente na presença de Deus, Deus ouve. A salvação individual, mas quando uma pessoa da família, nós temos aqui uma Vera que está aqui, ó, sempre orando pela sua família, a Natália, até a Claudinha, agora a Andréia. Quando a sua família não está na presença de Deus, não se deixe desanimar.
Continua orando, continua, porque a tua oração seja fiel. Porque Deus está te ouvindo. O tempo dele, nós não sabemos o que ele pensa e como nós... Deuteronômio 29 vai falar que as coisas de Deus são encobertas para os homens, mas a sua revelação nos é dada para que a lei seja cumprida. Eles não dão a porção de conhecimento, como também na outra, no Romanos 12:3 ele fala isso, para nós fazermos a nossa parte. Ele te dá condição para isso, e o resultado das tuas orações vão ser mediante ao que você faz, como você se comporta. A igreja está aqui. Você lembra o que estava no texto hoje, André? Do certificado de boas-vindas? O que você precisar, qualquer problema que você passar, o ministério não tem como fazer tudo, mas vai estar em oração, vai estar junto, vai estar te apoiando. Porque a partir de agora, nós somos um só corpo, fazemos parte do corpo de Cristo. E se você tem um braço, o que ele vai fazer se você perder as pernas? Ele não vai poder se locomover. O corpo funciona de forma sincrônica, um sincronismo. Um ajudando o outro, se fortalecendo. Isso vai acontecendo. Mas cada vez, às vezes nós vemos Satanás tentando mudar as coisas. Às vezes pessoas pertencem ao corpo, não entendem os que estão acontecendo, deixam o ministério. Mas isso é com Deus, não cabe a nós. O ministério não pode ser responsável por todos, mas ele é responsável quando você se une ao corpo, quando você está ligado ao corpo. É como quando o pastor evangeliza. Ele entrega os cartões, ele fala da palavra, mas quem converte ao Espírito Santo não é o pastor Carlos, não é o diácono Ricardo, não é o presbítero, não é o diácono Isaías, não é o louvor do Juninho ou da Natália. Quem converte, quem quebra o teu coração, a quebranta e te traz para a presença dele é o próprio Espírito Santo de Deus. E cada vez eu vou, por isso que eu gosto de cada coisa que eu falo, eu respondo biblicamente, porque é através da palavra que nós vamos ganhando terreno. A palavra que nos direciona. E os exemplos vão dando. Tem igreja aí que quer ministério angelical. Quem já viu? São as coisas que acontecem. O culto a anjos. Invoca anjo. Gálatas 1:8. Bota aí, Davi. Fica lá, Davi. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja anátema. Se o anjo do Senhor, qualquer um, chegar e anunciar para você qualquer caminho que a Bíblia discorda, é anátema. Nós temos na história do mundo, nós tivemos Maomé, que no meio dos anos diz que recebeu um anjo e mudou tudo que estava sendo feito. Hoje em dia, as guerras santas, homens bombas, 10 virgens no paraíso, coisas do arco da velha acontecem. Os mormons também. A igreja dos santos dos últimos dias, ela recebeu um anjo que falou como seria. Não se invoca anjo, não se cultua anjo. Anjos são ministros do Senhor e respondem a Ele. Pode estar até nos ajudando, amando dele, não ao nosso. Toda honra, toda glória, Deus não divide nem corpo, nem glória. Nós oramos em nome de Jesus para um só Deus e a mais ninguém, nem a Pedro, nem a João, nem Paulo, nem Maria, nem Francisco, nem José. A honra é toda do Deus que te criou, que te deu propósito, que te deu desígnios, que quando nós oramos e a cura acontece, é Ele que opera.
não é mais ninguém. As coisas vão acontecendo e nós cada vez vamos vendo, e as igrejas, tu olha, meu Deus do céu, que função que a igreja está fazendo naqueles lugares? Eu estou falando isso, eu dou nos entendo para você entender as diferenças. O que você vai esperar? E tem as coisas. Igrejas empíricas. O que é empíricas? Paletó. Quem já viu? O pregador levanta o paletó, gira assim, as pessoas caem. Cair é coisa de demoniado. Na palavra de Deus, bota aí, Davi. Oséias 14:1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque, pois estás calados, tens caído. Apocalipse 2:4-5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Caída. Não tem uma frase da Bíblia que fale que cair é de Deus. Salmo 37:24. 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ainda que caia, quer dizer que levante. Ezequiel 2:1. Ele disse: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Ele falou para o profeta: levanta para falar comigo, não caia. Marcos 10:49. E Jesus passando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aí a pessoa passa o palito. Não existe. Aquele que está de pé, que cuide para que não caia. Deus chamou Ezequiel e falou: levanta para falar comigo. As pessoas estão misturando as coisas. Deuteronômio 13, bota aí, Davi, de 1-4. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, levantar no meio de ti, e der um sinal ou prodígio, e se estenderam tal sinal ou prodígio que de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los. Sai fora, que é a cilada de Satanás. Não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servirei, e a Ele vos achegareis. João 14:23. Jesus respondeu, disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e ao meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então eu queria ver se alguém um dia já viu que você cair no poder e ter alguma coisa de Deus nisso. Porque eu vivo o entendimento que eu tenho até hoje, que a palavra doutrina a minha direção. A palavra me mostra o que é certo. Gritos, gemidos, você não vê. Gente, não se engana. Não existe isso. Deus não trabalha, Deus não é Deus de confusão. Primeiro João 4, 1-2, Davi. Mateus 7. Bota lá, Mateus 7, 15 e 23.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus está, Deus te dá todas as informações que você precisa, mas você tem que entender que Deus fala para que você siga aos sinais, que os sinais seguirão aos que crerem. Preste atenção, os sinais seguirão aos que crerem. Não é para os que crerem seguirem os sinais. As coisas estão sendo invertidas. Atos 2, 14, 1 a 4, Davi. Ato 2, de 1 a 4. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e chegou toda a casa em que estavam assentados. Encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Vai lá para o 14 agora. Pedro, porém, pondo-se de pé, com os 11, levantou-se a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sendo visto notório e escutai as minhas palavras. Ele, através daquela capacitação que veio do alto, ele ganhou 3.000 almas para Jesus, capacitado através do Espírito Santo de Deus. Ninguém caiu, pelo contrário, ele botou de pé. Ele não precisou balançar nada. É a palavra viva do próprio Deus que converte, que cura, que salva. As pessoas às vezes estão fazendo shows em detrimento da salvação, porque é a palavra que salva, que faz tudo isso. E a igreja tem a função de te direcionar. A igreja tem a função de, através do aperfeiçoamento, através do estudo da palavra, te colocar na presença de Deus. Mas muitos estão deixando Satanás agir dentro dela. O testemunho de cada um vai ser com Deus, porque a palavra de Deus fala: o que lhe é dado lhe vai ser cobrado, mas o que lhe é confiado mais ainda lhe será. Eu não gosto de falar em nomes de denominações que é antiético, mas aí vocês mesmos vão entendendo. Os personagens às vezes já passam pela cabeça, para quem está um pouco mais informado. Campanha da prosperidade. Deus fala em dízimos e ofertas, já sabes. Mas as igrejas que falam sobre isso entendem que se você ofertar, se você for fiel àquela denominação, Satanás não te toca, você não fica doente. Mas a palavra de Deus vai falar que nós teremos aflições, que nosso corpo desgasta, que nós passaremos por aflições justamente como o ímpio. Faz parte. A glória de Deus não haverá choros nem ranger de dentro, mas aqui tereis aflição. Se você deixar brecha, Satanás te toca. Se você andar com Deus direitinho na fidelidade, ele não tem autoridade, mas se você deixar, ele te toca sim. E não é denominação nenhuma que vai te fazer com que isso não aconteça. É a palavra, é a tua fidelidade com Deus. Mas o crente, ele sofre, ele vai ter problemas, ele não vai passar sozinho. Mas as pessoas são enganadas dessa forma. Aqui mesmo nessa igreja, pessoas que passaram por um sufoco ou outro, abandonaram a presença de Deus, porque não conseguiram uma coisa, ou não estavam conseguindo outra, ou não falaram o que eles queriam.
palavra de Deus, não é o profeta, não é o pregador, não é o pastor principal, é a palavra de Deus, meu irmão. Deus vai agir em cada um da forma que lhe apraz e da forma da tua relação com Ele. Deus cura, Deus liberta, Deus pode fazer qualquer coisa. Agora, a maior salvação que pode ser na vida de uma pessoa, mediante a fidelidade com Ele, é a sua salvação. Se você aceitou Jesus, você está firme e Ele entende que você está para cair, Ele pode te levar, Ele te leva a óbito para te salvar para a eternidade. Isso pode acontecer. Nós tivemos um caso aqui na própria igreja, que nós entendemos que foi assim. A pessoa tinha a sua vida errada, começou a acertar, começou a valorizar, começou a buscar entendimento, começou a crescer, presente dentro da igreja de Deus. De repente, na hora que tudo começa a encaixar, Deus chegou, agora vem comigo, meu irmão, e levou. A família ficou atônita. A gente também, porque nós somos carne, amamos, mas entende que a tua vida não tem a importância da tua salvação. Se Deus achar que te levar agora te salva, do jeito que Ele nos ama, isso pode acontecer. Nós precisamos de estar com isso bem encaminhado na nossa. E os evangelhos empíricos, sabe o que é conhecimento empírico? É o conhecimento provém da experiência, não do estudo, não da palavra, mas da experiência. Aí a pessoa para de pregar palavra da salvação, começa a ser coach de autoajuda. Ele vai te ensinar a te dar com o vizinho, ele vai te ensinar a cuidar com o patrão, o comportador, mas não te dá a palavra da salvação mais. A palavra da salvação é substituída. Agora são os coaches, ou treinador em português. A palavra da salvação é substituída, mas ela não vai edificar a tua casa. Você pode saber como lidar com um ou com o outro, mas o Espírito Santo não vai contornar o teu casamento. O projeto Débora, mulher, mãe de joelhos, filho de pé, não vai. Porque a palavra da salvação, a palavra que cura, que liberta, não está sendo mais pregada. Era o coach, o treinador, o autoajuda. Ele vai te ajudar nos problemas terrenos. Vai te dar uma dica ou outra legal. Tem uns caras aí que são legais. Como um treinador, como coach, como dicas. Mas não como pregador da palavra. E mesmo pregador da palavra é uma coisa e pode estar fazendo a mesma função, pastor é outra. Entenda isso. Eu hoje estou aqui pregando, mas eu não sou pastor. O pastor desse ministério aqui chama-se Antônio Carlos Brunizo. E eu vou estar sempre ajudando ele, porque eu faço parte desse ministério, mas quem te dá a cobertura espiritual é o pastor Antônio Carlos Brunizo. O pregador vem às vezes, sem a devida responsabilidade, te tira, como esses exemplos que eu dei, ainda tem outros. Mas o pregador que aceitou o chamado do Senhor, tu me amas? Como falou a Pedro, Jesus, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Então, Pedro, tu me amas? Eu já falei que sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Não é só pregador aqui, é no dia a dia. É da ligação que você precisa. É uma palavra de fé. Ou de uma estação, que é aquele conselho amigo, fraterno, vindo direto do trono de Deus, que a maioria aqui já conhece ele dessa forma. Ele não precisa ter palavras eloquentes, porque ele vai agir contigo, ele vai estar contigo nos problemas.
Porque até o texto, eu falei até para o André no texto que ela recebeu o certificado, no que você precisar, o ministério vai estar aqui para te ajudar. Esse é o papel do pastor. A ovelha nem é dele, a ovelha é de Deus, mas Deus colocou na mão dele. Às vezes as pessoas falam, pô, você já é pastor? Não, eu sou diácono. Eu sou diácono. Ah, tu tem chamado? Não sei. O dia que Deus entender que eu tenho chamado, que a hora Deus vai falar com o pastor Carlos, como eu não sei onde eu vou estar. Mas no momento eu sou diácono, eu tenho respeito por o que é feito, tenho fé que está sendo feito certo, busco para não fazer besteira, mas eu sou diácono. Nós temos o pastor Flamarion Amazonas, homem de Deus, uma bacana beça, mas o presidente da obra, o pastor Antônio Carlos Bonito, é ele que quando você precisa vai lá, liga. Quem já precisou aqui? E ele estava seduzente, não estava? A preocupação dele, ele está lá em Sulacap, mas ele está pensando aqui, porque a responsabilidade foi colocada nas costas dele. É, dele, aquele pastorzinho todo enroladinho. Mas é ele mesmo. Quando você passou sufoco, quando você fala, é ele. Deus vai falar para nós assim que Satanás vai fazer tudo. Mas 1 João 4, 1, bota aí, Davi. 1 João 3. Eu já falei 1 e 2. Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, porque é Ele que nos lapida. Amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, sabemos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Não, é 1 João 4, 3. É 1 João 4, 3. 1 João 4, 3. E todo espírito que não confessa Jesus vindo em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste e há de vir. E este que está já no mundo. O 4 agora. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Basta você tomar posse. E o 5. Do mundo são, por isso falo do mundo. E o mundo os ouve, mas vocês, raça eleita, povo separado por Deus, não pertencem mais a este mundo. Entendem que as coisas que vêm ao seu coração muitas vezes não pertencem mais à sua vida. Até o teu vizinho, que às vezes implica contigo, ele está no mundo, faz parte. O Juninho, de vez em quando ele fala uma passagem, que o que está sujo cada vez se suje mais, e os que está limpo cada vez se limpe mais. Cada um, lembra disso, Juninho? Hã? Eu sei. Cada um com a sua realidade. Deus colocou você para ser santo, para buscar santidade, santificação. O livro de Gálatas vai falar quanto aos frutos, o comportamento da carne, o comportamento dos frutos da carne, os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, mansidão, paz, fé. Esses são os sinais que tem que sair, porque Deus falou que os que querem seguirão os sinais. Quer dizer, os sinais seguirão os que crerem. É até eu inverti. Porque são transformados por Deus. E buscar a palavra que vai te edificar. Milagres são maravilhosos. Às vezes nós precisamos no nosso dia a dia. Mas eu vou falar uma coisa para você. Deus mudou, criou o mundo em sua onipotência,
Mas o ministério de Jesus, ele fez milagres para dar a palavra. O ponto alto da palavra do ministério dele não eram as curas, eram a palavra, porque a palavra que está aqui até hoje. Os milagres foram para feito a alguém, Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, várias coisas aconteceram na Bíblia. O livro de João, o Evangelho de João, que é destinado aos gentios, é o que mais tem, porque é a apresentação da divindade de Jesus. Então ali fala de vários milagres, mas os milagres foram com aquelas pessoas, a não ser o da cruz, onde através da expiação nós podemos ser justificados, perdoados e salvos pelo que foi de sangue derramado na cruz do Calvário. Mas as curas, tudo que aconteceu com o gadareno, qualquer milagre que você pensa foi com aquelas pessoas. Mas a palavra que ele deixou vai estar até a volta dele. Essa palavra que vai mudar a tua vida não foram os milagres que Jesus preparou na época que vão mudar o mundo, é a sua palavra, é a manifestação do conhecimento, a manifestação do que ela faz na tua vida. Uma palavra não pode te mudar, pode se você a viver. Se você assumir como verdade absoluta pela tua fé, que você vai adquirir mediante um relacionamento com esse Deus. Eu não tenho tempo. E se ele não tiver tempo para você? Quando você precisar dele? Tá difícil, mas vai ser difícil. Deus quer que você o escolha apesar das dificuldades, apesar dos empecilhos, apesar das privações, apesar de tudo que pode estar acontecendo com a tua vida, na sua família. Você tem que escolher Deus. Eu escolho Deus, como diz o levita. Deus é o único caminho, e a sua palavra é que leva a ele, nada mais. Nada mais. Aqui é uma igreja pequena, e como eu já te falei, eu já passei por igrejas grandes, e o meu ministério foi reconhecido, porque não é meu, não é de mim, é de Deus que habita em mim, e esse Deus é reconhecido em todos os lugares. Mas eu estou aqui hoje porque aqui eu entendo que o que está sendo feito é importante. O que está sendo feito vem direto do trono de Deus e faz a diferença. Poxa, mas aqui não vai acontecer de como falei aqui, que Pedro pregou e 3.000 pessoas foram salvas. Mas se você for, o ministério já está fazendo a função dele. Se você que está aqui hoje, que você vai assistir essa pregação, que você que está na tua casa, se você for tocado pela palavra, pelo louvor, pela manifestação do Espírito que habita aqui, porque como ele sempre fala, quando nós estamos lá na Irmã Lourdes, lá eu estou trabalhando em lugares que eu não habito mais, ele fala, o diácono Ricardo estava lá comigo, e eu estava assim, foi dito pela profeta. O manifestar de Deus aqui é sentido, a palavra proferida, e aqui você é alimentado. Mas o que nós não podemos é te enganar e falar que tudo está resolvido, porque não está. Vai ter aflição, vai ter desânimo, e quando você chegar na hora perto do culto e falar, eu estou cansada, vá mais ainda do que se você estivesse descansado, porque às vezes é Satanás agindo na tua vida para te afastar. Naquele dia que tu está mais desanimado, quantas vezes eu venho do trabalho, às vezes eu estou de sujo, eu venho lá, calça suja, eu tenho de... Chega lá no final do culto, não importa, eu estou vindo direto do trabalho. Outro dia cheguei lá na terça-feira, chega lá, Natália estava lá, ainda peguei a guitarra, nós fomos louvar, não foi, Natália? Louvar a Deus. Cheguei no finalzinho. Poxa, mas nem vale a pena. Vale, porque Deus não vê o teu pecado, nem quando você peca, Ele vê o teu coração a isso acontecer. O arrependimento, a tentativa de não fazer mais, o teu esforço para viver a palavra de salvação que Ele colocou na tua vida.
Então vou chegar atrasado, mas vai. Busca Deus, porque Ele fala que me acharão todos aqueles que me buscarem de todo o coração. Tenha força. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, fala que nós temos que batalhar pela nossa fé. Não é ler, deixar para lá. Não, é difícil às vezes. Mas tem recompensas. E não é nem só para agora, para depois. As recompensas às vezes são para toda a eternidade. E aqui nós tentamos. Porque o que Deus colocou para nós, os chamados que Deus nos deu, e ao pastor, ao presbítero, nós falamos: eis-me aqui, Senhor. Eu não vou falar que todos têm que fazer a mesma coisa, não, eu não peço. Do jeito que Deus trabalha na minha vida, Ele não vai trabalhar na tua. Mas entenda, Satanás vai tentar minar essa relação de alguma forma, obscurecer o teu entendimento, a tua visão, a tua sensibilidade espiritual. Mas você pode não acreditar na pessoa com o microfone e no pastor, mas a palavra, ela vai te libertar. Esse ministério está aqui sempre pronto para te ajudar, sempre apostos, de uma forma ou de outra. Mas entenda que se você não buscar ajuda, você não encontra. Se você não buscar esse Deus, ou buscar sem fidelidade, como eu falei no Provérbios 28:9, aqueles que não seguem a lei, até a sua oração é abominável. Não tem show, não tem paletó, não tem nada disso. Quem liberta é a palavra. E essa palavra que vai te salvar. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade para a honra e glória desse Deus.